A luta de classes sempre cria símbolos e imagens que se tornam marcas desses processos que questionam aquilo que é imposto como normal. A década de 60, em particular 1968, foi um período em que essa confluência entre a criação artística e a ação política na luta de classes se deu em seu maior grau no mundo todo. Nesse momento se deu a primeira grande onda de questionamento de amplos setores aos empreendimentos dos grandes meios de comunicação de massas, questionando a indústria cultural e seu convencimento ideológico de manutenção da ordem. A dinâmica da luta de classes cumpriu papel destacado para o desencadeamento dessa efervescência cultural altamente política e transgressora. E essas lutas deixaram um legado artístico muitas vezes pouco abordado nos cursos de arte tradicionais, já que sua função social serve mais à militância do que à manutenção de uma arte inofensiva às perspectivas de mudanças radicais em todos os aspectos da vida. Na França de 68, a imaginação poética se aliou à atuação política em seu caráter anticapitalista e antiburocrático, de maneira a surpreender a burguesia. As expressões culturais desse momento são influenciadas, por exemplo, pelo surrealismo de André Breton, na busca de interromper com o cotidiano funcional, como também pelo caráter subversivo dos situacionistas, entre outras influências internacionais também. Nesse período, a gente vai ver o desenvolvimento, por exemplo, do cinema de François Truffaut, Chris Marker ou Jean-Luc Godard. O filme A Chinesa do Godard, realizado ainda em 67, retrata com inovada experiência estética estudantes que estão cheios de incertezas e que se revoltam com o imperialismo. Esse caldo de cultura se expressa também nos anônimos cartazes políticos do período, nas frases poéticas pichadas ocupando os muros da cidade, nas intervenções teatrais nas ruas e também diretamente no terreno da luta de classes. Trabalhadores, muitas vezes clandestinamente, registram pelo filme suas condições de vida e trabalho, assim como suas enormes greves, seus piquetes e mobilizações operárias. E no mundo inteiro, os artistas vão abandonar seus solitários ateliês e os museus, inspirados pelos movimentos disruptivos parisienses. Vai ser nessa época que começam a se desenvolver os happenings, que vão buscar arrancar as pessoas da passividade. Nesse momento, explode o movimento hippie contra a guerra do Vietnã. Em 68, os Rolling Stones lançam a música Street Fighting Man. Em 69, ocorre o Woodstock. Daria para fazer uma enorme lista de experiências artísticas e culturais que ferveram nesse período, mas podemos citar o Living Theatre, Andy Warhol, Janis Joplin, Allen Ginsberg, Guy Debord, etc. No Brasil, essa efervescência cultural e sua relação política também se desenvolveu fortemente nos anos 60. A gente vai ver, por exemplo, o desenvolvimento do cinema novo, rompendo tanto na forma quanto na temática com a proposta hollywoodiana e trazendo as questões das desigualdades sociais. Obras como Macunaíma, de 69, são exemplos de um cinema que desafia o conservadorismo brasileiro. Também vamos ver o cinema marginal e sua ruptura com a ideia do belo, fugindo da preocupação comercial dos filmes. E é também nesse período que vemos parte importantíssima do desenvolvimento da obra de Hélio Sica, por exemplo, com seus parangolés, buscando redefinir a ideia de autoria artística. Há particularmente um desenvolvimento a partir da resistência à ditadura no Brasil, desafiando a censura e o discurso dos militares. Com a repressão gigantesca das organizações operárias pelo golpe militar, a gente vai ver a emergência estudantil fortemente ligada ao desenvolvimento cultural e artístico, buscando aproximar a arte com a realidade. Um exemplo não tão conhecido de inovação desse período é a arte postal, em que circuitos de correspondências através do correio são um novo suporte de expressão do sensível e do político. Um dos principais expoentes da arte postal no Brasil é o pernambucano Paulo Bruschi, que começou sua prática artística também nos anos 60. Por fim, queria falar do disco Tropicalia, lançado em 68, que foi um manifesto musical do tropicalismo, um movimento que causou bastante impacto estético, comportamental e também político.
Um dos aspectos que expressava era a defesa da liberdade sexual, sendo uma importante expressão contra o moralismo, e também foi um movimento que bebeu de influências brasileiras e estrangeiras, tradicionais da cultura pop e de vanguarda, trazendo inovações estéticas radicais e indo bastante na lógica contrária ao realismo socialista que o stalinismo do PCB colocava para a arte e que, enfim, ele pesava, né, nas questões nacionalistas e obreiristas da produção artística. Enfim, hoje, mais do que em 68, a gente vê um enorme conluio midiático que nos bombardeia o dia inteiro fórmulas que às vezes podem até parecer complexas, independentes, a gente olha, sente que está escolhendo, que está conseguindo fugir ali da alienação, mas a verdade é que a capacidade de cooptação, sei lá, da Netflix, de retirar todo o caráter subversivo ou questionador da produção cultural, continua. Eles tentam sistematicamente neutralizar qualquer aspecto que induza a críticas profundas, que leve ao desenvolvimento de uma consciência política que impulsione ao movimento e não à passividade. A gente vê produções que parecem questionar o mundo, mas o efeito é contrário, é paralisante, é angustiante, é achar que o mundo está perdido, que não tem nada a ser feito. Ou então oferecem ilusões em saídas individuais para problemas que na verdade são coletivos, né? Quando a luta de classes ela mostra justamente o contrário. Então, trazer para os dias de hoje o questionamento artístico desse turbulento ano de 68 serve para combater o conservadorismo, para beber dessa juventude, desses trabalhadores que acreditavam que tudo era possível, que era possível amar de um outro jeito, ter uma universidade de um outro jeito, ter um cinema de outro jeito, que faziam uma arte que expressava essa perspectiva de mudar o mundo. A classe dominante tem esse intuito de retirar esse conteúdo explosivo do que foi produzido nessa época. Então eu finalizo colocando a necessidade da gente se apropriar criticamente dessa produção para fazer a nossa música, nossa atuação, nossas imagens, nossas palavras também presentes para trazer uma perspectiva do novo, da ruptura e também a serviço das lutas de classes, das greves, tanto quanto estiveram as pedras, os coquetéis molotovs e as bandeiras a serviço do enfrentamento dos fundamentos da civilização burguesa. É isso, por fim, eu vou fazer um convite para todo mundo conhecer e contribuir com a nova sessão semanal de cultura do Isqueira Diário que a gente vai lançar no dia 30 de maio. Até mais!